Boa noite, galera. Vamos começar aí mais um vídeo da nossa UPA GGA. E hoje nós vamos tratar a respeito de um assunto bem antigo, mas que tem sido muito discutido durante essa semana, né, e durante as últimas semanas, pelos jornais e pela mídia em geral, que é a questão do racismo. Todos nós, eu acredito, que vimos pelo menos uma foto, né, uma imagem, daquela imagem que chocou o mundo inteiro de um policial norte-americano apoiado, né, com o joelho apoiado em cima do pescoço de um cidadão afro-americano. Isso gerou uma série de protestos, é claro, e nós também ouvimos, né, tantos outros casos de racismo, como o caso do menino João Pedro, ou ainda mais recente, né, do menino Miguel, aqui no Brasil. São histórias que chocam a gente, deixam a gente bastante triste, mas o que a palavra de Deus fala a respeito de preconceitos? O que a palavra de Deus fala a respeito de racismo? Eu acredito que hoje a causa das minorias ela tem sido vista apenas através de uma óptica política. A polarização do nosso cenário político atual, ela faz com que a gente veja a questão do racismo, por exemplo, como algo defendido apenas pelo partidarismo da esquerda. Mas hoje, eu não vim aqui para defender nenhum tipo de causa política e nem para falar sobre o que eu penso a respeito de ser de esquerda ou de direita, porque eu acho que essa pauta a respeito do povo negro, ela vai muito além dessa questão de os caras de esquerda defendem as minorias e os caras de direita não. Eu acho que essa questão da pauta do povo negro, a questão do racismo, ela vai muito mais além do que seria simplista a gente considerar apenas através de uma óptica política. E por que eu vejo que isso vai além? Porque é uma pauta humana, é uma causa humana, né? Eu não defendo aqui nesse vídeo nenhum tipo de ideia de polarização política, até porque eu acredito que antes da gente ser de esquerda ou de direita, a gente precisa se assumir como cristãos, né? Nós não somos de esquerda ou de direita, nós somos cristãos. E esse é o nosso posicionamento para a vida, é o nosso posicionamento político, é o nosso posicionamento social, é o nosso posicionamento moral, é o nosso posicionamento religioso. Nós somos cristãos, né? E de que forma nós olhamos essa questão do racismo, né? Através de uma cosmovisão cristã, né? Acerca disso. Mas o que nós cristãos precisamos saber a respeito dessa temática? E para o nosso bate-papo dessa noite, eu convidei alguém muito especial, ela que é cristã, professora de filosofia, negra e também popularmente conhecida como a minha melhor amiga, a Débora Ferreira, e vocês vão conhecer um pouquinho dela nesse vídeo que vai rodar agora. Hoje eu quero contar para vocês um fato que marcou muito a minha infância. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade e a minha professora do prezinho estava trabalhando sobre identidade, onde ela pediu que a gente construísse um boneco que se parecesse com a gente. Mas quando eu perguntei para ela qual cor que eu pintaria o boneco, ela me apresentou um lápis rosa salmão. E aí, naquele momento, eu fiquei muito triste. Cheguei em casa, não contei nada para minha mãe, mas aquilo me marcou muito e me doeu muito, porque eu sabia que aquela não era a minha cor. E aí eu fiquei pensando, por que a professora não mostrou a minha cor? Onde que está a minha cor? Tem algum lápis com a minha cor? Que cor que eu vou pintar? Eu fui lá, pintei com lápis marrom. A professora teve a capacidade de ir lá, amassar meu bonequinho e me entregar um outro boneco e pedindo que eu pintasse com a cor rosa salmão. Mas aquele boneco não era eu. Olha, se não era um projeto sobre identidade, qual é a minha identidade? Então isso me marcou muito e foi, de certa forma, um racismo velado. Então quando eu ouço falar que racismo não existe, ou que racismo é só um mimimi, como está aí na sociedade contemporânea, eu digo que racismo não é mimimi.
Porque quem diz que racismo é um mimimi, ele não sente na pele. Como vou dizer, apontar para o outro, julgar, dizendo que, tentando dizer o que o outro sente? Ninguém sentiu aquilo que eu senti na minha infância. Quem foi marcada de forma negativa nesse sentido fui eu. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão para que nós possamos enxergar assim nos pequenos detalhes onde encontra-se esse racismo velado, para que possamos vencer e quebrar esses paradigmas, esses estereótipos que a sociedade tem criado e que tem tentado colocar o povo negro dentro desta caixinha, querendo dizer, a beleza tem que ser assim, a beleza tem que ser desse jeito. Que possamos pensar e quebrar paradigmas. Agora, bora ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João 3 e João 4. Nós vamos ler uma parte de João 3 e depois vamos ler João 4, desde o versículo 1 até o versículo 30. Tá? Então, Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Agora o verso 16 do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora capítulo 4 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, viu uma mulher samaritana, vindo tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida, a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais
sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém que é lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos aquele que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que estou falando contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse nada. Que perguntas? Ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi até a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram todos ter com ele. Vamos orar para a gente iniciar a nossa reflexão dessa noite? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te suplicamos o teu auxílio, ó Pai, para que possamos compreender essa passagem, ó Deus, das Escrituras. Compreender, ó Deus, o que o Senhor quer falar ao nosso coração e transformar dentro de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, fala ao coração de cada adolescente, de cada pessoa que está nos ouvindo, assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa, ó Deus, usar, ó Pai, a minha vida poderosamente nesse momento para falar a esses corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos, na nossa sociedade atual existem 2 grupos de pessoas: as pessoas privilegiadas e as marginalizadas. O interessante é que, quando nós olhamos para os tempos bíblicos, nós podemos notar essa mesma realidade. E notar que essa realidade, na verdade, ela não é nenhuma novidade, né? Essa questão dos grupos, ela é uma realidade antiga, né? Desde os tempos de Jesus, nós podemos notar, né, ver pessoas participando desses 2 grupos distintos. Algumas pessoas eram como Nicodemos, o personagem descrito no capítulo 3 de João, e ao se referir a ele, o texto bíblico diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. Ao nos depararmos com essa descrição, nós podemos notar de cara a que grupo esse homem pertencia. Ele era um privilegiado. E logo depois, a Bíblia vai trazer respeito da história de uma mulher, que a Bíblia nem sequer cita o nome, apenas a sua tribo, né? Não por coincidência, Jesus vai falar a respeito da história de uma pessoa que sofria preconceitos e que era marginalizada, de uma mulher, né? E essa mulher também ficou conhecida como a mulher samaritana. Jesus conversa e fala a respeito da salvação e do evangelho, né, que pode salvar a esses 2 personagens. Não importava se ele era um judeu, rico, religioso e letrado, ou se ela era desprezada, sofria preconceitos. A condição dos 2 não importava para Jesus, porque ele poderia dar salvação por meio do mesmo evangelho, porque a mesma promessa que havia para aquele homem rico e privilegiado
era a mesma promessa de salvação que havia para aquela mulher marginalizada e que sofria preconceitos. A vida eterna, ela cabia para ambos. Bastava eles terem fé e crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje, então, baseados nessa história da mulher samaritana, eu quero trazer uma rápida reflexão para vocês com base no seguinte tema: o Evangelho, ele é para todos. Mas como nós podemos notar essa realidade de que o Evangelho é para todos? Em primeiro lugar, pela primeira verdade que esse texto nos ensina, através da postura de Jesus com relação àquela mulher. Diferentemente do que muitos tentam alegar, dizendo que a Bíblia é machista, nós podemos ver nesse texto de João 4, o próprio Deus, através do seu Filho Jesus, se relacionando aqui em um encontro transformador com uma mulher. O primeiro aspecto impressionante dessa história é esse movimento radical de Jesus. Ele dá início ao diálogo com aquela mulher. E ela simplesmente leva um choque. Por quê? Porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Então, falar com uma mulher já era algo assim muito escandaloso. E ainda mais um homem judeu falar com uma mulher que era samaritana era tipo o dobro de escandaloso. Por quê? Porque se a gente for ver biblicamente, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver a respeito da época do cativeiro babilônico. E ali, na época do cativeiro, os judeus, né, eles foram levados então para a Babilônia. Só que quando aconteceu o exílio, alguns judeus eles ficaram para trás. E esses judeus que ficaram para trás, o que aconteceu com eles? Eles acabaram por se casar com mulheres que não eram judias. Eles se casaram com mulheres cananeias. E isso fez o quê? Fez com que as raças se misturassem. E não apenas as raças se misturaram, mas também as questões culturais, as questões de religião. E aí eles fundaram, né, essa nova tribo, a tribo dos samaritanos, que nada mais era do que os mestiços, né? Então, assim, os judeus, eles tinham um certo preconceito com os samaritanos, e tanto preconceito que eles nem passavam perto dos samaritanos. Quando eles tinham que fazer alguma coisa do outro lado e tinham que passar pela província de Samaria, eles não passavam pela província como Jesus e os discípulos fizeram. Eles contornavam Samaria e tipo davam uma voltona, né? Gastavam mais tempo viajando porque eles não queriam esbarrar com os samaritanos, né? Se algum samaritano tivesse vindo de um lado da rua e o judeu do outro, ele atravessava, né? Os dois do mesmo lado da rua, o judeu atravessava para não passar perto do samaritano, porque eles tinham muito preconceito, né, com a questão dos samaritanos. Eles consideravam os samaritanos uma raça inferior. E os consideravam hereges também, porque os samaritanos, como teve essa mistura, né, da religião judaica com a religião das cananeias, né, o que aconteceu? Eles fundaram uma religião sincrética, toda misturada, cheia de elementos misturados, e aí isso fazia com que os judeus falassem que eles eram hereges e principalmente considerassem eles uma raça inferior, já que eles não eram, que eles diziam, de raça pura, né? Digamos assim, eles eram mestiços, eles eram misturados, né? Então, além de ser escandaloso, né, essa atitude de Jesus, né, essa atitude radical de Jesus de chegar e falar com a samaritana, não só por ela ser samaritana, mas principalmente por ela ser mulher. Porque imagine só, um homem judeu falando com uma mulher, e ainda mais uma mulher estrangeira, uma mulher samaritana, né? Mas um fato que há nesse texto que nos chama a atenção, né, com relação a essa mulher, é que ela saía para buscar a água na hora sexta, né? O verso 6 fala que ela saía para buscar a água na hora sexta. E o que isso quer nos dizer? A hora sexta é, porventura, assim, do meio-dia. O que acontecia? A maioria das mulheres, elas iam mais cedo buscar essa água, né? Então, o que aquela mulher ela estava fazendo ali naquela hora que é tão quente? Porque no meio-dia
o sol está esturricando. Imagine para ela que morava numa região de deserto, uma região árida, né? Então o sol estava muito quente. Por que que todas as mulheres iam cedo e ela ia num horário que não encontrava nenhuma das outras mulheres? Isso quer dizer que ela era uma marginalizada moral. Ela sofria preconceito também dentro do seu próprio povo. Ela tinha, né, essa questão de ser samaritana, né, os preconceitos com ela ser samaritana, com o fato dela ser mulher e também com a questão dela ser uma desprezada dentro do seu próprio povo. Por que que ela, né, não ia na mesma hora que as outras mulheres, né? Quando Jesus olha para aquela mulher e começa a falar com ele estava simplesmente ignorando tudo isso, ignorando essa barreira racial. Jesus não era racista, né? Ele ignorava essa barreira racial, essa barreira religiosa, cultural, de gênero, moral, e incluindo também, né, todas essas convenções que havia na época dos homens não poder falar com as mulheres que não fossem suas esposas em público. Mas, em segundo lugar, Jesus ele usa de uma metáfora para abordar gentilmente aquela mulher, né? E ele o confronta de maneira habilidosa dizendo, né, que se ela soubesse quem ele era, né, se soubesse quem eu sou, você me pediria água viva. E se dela você bebesse, jamais teria sede. Ele usa a metáfora da água viva com aquela mulher para falar a respeito da vida eterna para ela. E essa imagem da água às vezes causa pouco impacto para nós hoje, porque a gente não vive numa região de deserto, a gente sente sede, a gente vai ali no bebedouro, vai na torneira, vai na geladeira, pega uma água geladinha, bebe, né? Não é como aquela mulher que tinha que sair da casa dela, né, no meio-dia, aquele sol escaldante, no meio do deserto árido, para buscar, né, essa água, sofria várias questões externas, né? Então a gente, isso às vezes impacta pouco, né, a gente, porque a gente não tem ideia de quão agonizante era para aquele contexto, né? Essa questão de passar sede. Então, Jesus se volta para aquela mulher marginalizada e diz que tem para ela algo básico para o seu espírito, tanto quanto a água é básica para o seu físico. Ele não está dizendo ali que ele tem algo apenas para salvar a vida daquela mulher, mas também algo que ele vai lhe satisfazer por dentro. Quantas vezes nós buscamos, né, a felicidade, a alegria nas coisas externas, como a nossa carreira profissional, como um bom casamento, uma causa social e etc. Pensamos que se de repente eu tiver uma carreira bem-sucedida, ou se eu tiver o casamento dos sonhos, eu serei feliz, né? Eu só serei feliz quando encontrar o amor da minha vida, eu só serei feliz quando eu atingir esse tal patamar, né, na minha carreira acadêmica. Não é só de pontuar no Lattes que vive o ser humano, né? Não é só de pontuar e de crescer academicamente que nós vamos viver, né? Então, Jesus, ele fala a respeito de algo que vai trazer plena satisfação para aquela mulher e saciar essa sede interior. Não é apenas com uma respingada de água no rosto que nós vamos saciar o nosso interior. É com algo muito mais profundo do que a própria sede. É necessário, né, a vida eterna. E essa só Cristo pode dar. Ele é o único que pode nos preencher nesse vazio. Alguma coisa nos impede de ouvir o que Jesus está falando, né, pelo fato de que a maioria de nós somos incapazes de reconhecer, né, a sede da nossa alma pelo que ela é. E aí a gente passa a experimentar o vazio interior como um impulso de ansiedade e como um impulso, né, dessa ansiedade sem esperança. Todos nós temos que viver, né, em função de alguma coisa, mas se nós não vivemos por Cristo e para Cristo, então nós iremos nos desapontar.
A mulher, então, primeiro ela reconhece Jesus como um profeta, né, quando ele fala a respeito dos seus maridos. E provavelmente essa questão da quantidade de maridos que ela já teve, né, seja um dos motivos pelo qual ela era marginalizada, até mesmo pelas outras mulheres. O fato que leva ela a ir ao meio-dia no sol escaldante buscar água, e não às 7 horas da manhã. Né? Então, ela prova ali que aquela mulher, ela não iria preencher, né, com homens o seu vazio, com maridos, mas sim com Jesus, bebendo a água viva, né? Ou seja, provando do relacionamento com aquele que poderia lhe dar a vida eterna. Em terceiro e último lugar, ela reconhece Jesus então como Messias. Primeiro ela reconhece como profeta e depois como Messias. A mulher diz no verso 25, né, que haveria de vir o Messias que anunciaria todas as coisas, né? E aí Jesus se revela a ela e diz, peraí, mas eu sou o Messias. Então essa mulher, ela não só aceita e se maravilha com aquele fato, como também sai para pregar a respeito de Jesus para os samaritanos, e a Bíblia diz que muitos creram nele e vieram ter com ele. Contemplar o que ele realizou e o porquê o fez desviará o nosso coração da escravidão e nos fará como aquela mulher, nos voltarmos a Cristo. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova de Cristo. Esse é o mesmo Evangelho, tanto para o cético quanto para o crente, para o prestigiado, privilegiado, quanto para o marginalizado, tanto para o branco quanto para o negro. Ele é o mesmo, independente da sua postura moral, independente de raça, independente de ser homem ou mulher, independente de ser pobre ou rico, independente de qualquer coisa, Jesus, ele pode e quer te salvar. Assim como ele fez naquele dia com essa mulher, Jesus, ele tem algo especial para te oferecer. Ele te oferece a água viva, a água cujo aquele que beber jamais terá sede. Jesus, ele quer te dar a vida eterna. A Bíblia é clara em dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, seja para o negro, seja para o branco, né, seja para o privilegiado, para o marginalizado, senão Cristo. Muitas vezes, né, nós nos sentimos inferiorizados, desprezados, abusados, mas eu estou aqui para dizer que a respeito de um Deus que ele te ama e que quer resgatar, né, a sua vida e quer transformá-la por completo. Esse Deus, ele foi capaz de dar a sua vida e transformá-la por completo, né, de dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Esse Deus, ele não nos despreza e nem nos inferioriza por conta da nossa raça, né? Ele não é um Deus racista, né? Então, pelo contrário, esse Deus, ele nos chama de filhos, ele nos trata e nos ama de igual modo. Nós somos filhos de um Deus que ama pessoas independente da raça. Então a resposta de que será que o cristão ele pode ser racista? Não. Um cristão, ele não pode ser racista, né? Ele serve a um Deus que ama pessoas independente da raça. Então nós, a exemplo desse Deus, precisamos amar as pessoas e tratar as pessoas de forma igual. Não achar que, eu sou superior, a minha raça é superior à raça do outro. Não tratar as pessoas como os judeus tratavam os samaritanos, achando que essa raça aqui é inferior à minha, né? Então, Jesus, ele não viu nada em nós para nos salvar, mas ele mesmo assim, né, ele nos salvou, ele não avaliou a nossa raça para nos dar a vida eterna. Então, a salvação e o amor de Jesus é para todos, independente de sermos brancos, de sermos negros. Nós servimos a um Deus que se posicionou e se mostrou amável com aqueles que são marginalizados, assim como era
aquela mulher. Não defenda pautas porque todo mundo está defendendo. Não caia no erro de politizar as coisas. Como cristão, independente da pauta, reflita de maneira inteligente, entregue aos pés do Senhor. Não é a direita ou a esquerda que deve ditar as pautas as quais nós devemos defender. Nós devemos defender questões humanas antes de tudo e refletir a respeito delas à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, essa sim, é que precisa ditar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e principalmente a nossa cosmovisão. Então, que Deus abençoe você e que você reflita a respeito disso, né? Não existe raça superior ou raça inferior, né? Nós, como cristãos, nós devemos amar as pessoas ao exemplo de Cristo, que amou aquela mulher. Cristo falou com aquela mulher. Cristo não estava nem aí para as convenções morais, para as convenções sociais daquela época. Cristo, ele só queria falar do amor de Deus para as pessoas e dessa palavra de anunciar de que, através da sua morte, através da sua vida, nós seríamos remidos e teríamos a garantia da vida eterna. Esse é o evangelho que salva, tanto o preto quanto o branco. Esse é o evangelho da salvação. Essa é a questão que está acima de qualquer raça. O evangelho é para todos. Ele é para mim e ele é para você. Nós somos todos iguais perante esse Deus. Então, vamos orar nesse momento para encerrar esse nosso vídeo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor colocou em nosso coração essa questão, ó Deus, tão importante de ser discutida, ó Pai, pelo teu povo. Senhor, em nome de Jesus, continua nos ajudando, ó Pai, nos dando garantia, ó Pai, de que nós vamos praticar, ó Pai, a cosmovisão cristã de uma maneira correta. Senhor, atente-se a nós, ó Pai, tão pecadores e tão necessitados de Ti. Em nome de Jesus, que nós não venhamos ser racistas, que nós não venhamos tratar, ó Pai, ao outro com diferença, mas que o Senhor faça, ó Deus, uma transformação real nos nossos corações, para que nós possamos compartilhar o Evangelho de Cristo com toda a criatura, ó Pai, independente da sua raça, da sua etnia, do seu gênero. Em nome de Jesus, ó Pai, transforma os nossos corações. Amém. Amém. Acabou.